Shalom Adonai. Esse vídeo aqui vai ser sobre a quebra do tempo relacionado à frequência Schumann, para você ter um entendimento do que está ocorrendo. Você tem um personagem da DC, ele chama The Flash, né? Ele consegue correr ao ponto de atingir uma velocidade que ele quebra o tempo. E quando ele quebra o tempo, tudo fica parado. Então ele consegue socorrer as pessoas. Então aqui você está tendo uma imagem, ele começa a correr, ele começa a acelerar, tá vendo? Aí ele vai acelerando na velocidade, até o ponto de chegar a quebrar o tempo, né? De parar o tempo. Então, para parar o tempo, você tem que acelerar. E eles ensinam para nós tudo ao contrário. Eles falam que está em câmera lenta, né? Em câmera lenta não significa que colocou algo para ficar lento. Mas para isso ficar lento, você tem que acelerar ao máximo. E quando você acelera, você chega ao ponto de quebrar o tempo. E quando ele quebra o tempo no filme, ó, aí ele consegue socorrer as pessoas, porque ele fica mais rápido do que o tempo. Então o que acontece? Ele vai para o Kairos. Aí no Kairos o tempo é lento. Ele acelerou tanto que ele saiu do Cronos e entrou no Kairos. Aí quando ele entra no Kairos, ó, ele consegue socorrer, porque tudo vai ficando parado, porque lá o tempo é mais lento. Ao ponto, ó, de chegar de uma explosão que houve num prédio, ele vai lá no micro-ondas, ele consegue pegar algo que está lá dentro. Quem assistiu o filme sabe que ele socorreu um monte de bebê que estava caindo desse prédio. Então, você vê que quando eu acelero o tempo, eu paro o tempo. Outro exemplo é quando você está assistindo um filme. Quando você está assistindo um filme, para mim parar a imagem, deixar ela mais lenta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o filme, né? O rolo desse filme, ó, o filme aí contido no rolo, e eu tenho que acelerar ele. Aí conforme eu acelero ele, eu vou criar a imagem que está em câmera lenta. E se eu acelerar muito, eu vou parar o filme, eu paro a imagem. Tá vendo como que é feito? Aí quando eles falam, tá em câmera lenta, você pensa que desacelerou. E não, eu acelerei algo para você ter a imagem parada. E no caso aí, ó, vai ser o filme. Eu acelero o filme e eu paro a imagem. Eu vou criando a imagem câmera lenta, tá? Então quando se diz câmera lenta, você pensa que eu deixei o filme devagar. Não, eu acelerei o filme. Exemplo é quando você vê a hélice do helicóptero. Ó. Ela tá girando tão rápida que você pensa que ela está parada. Tá vendo aí? Ó? De tão rápido que ela gira, ó, você acha que a hélice está parada, a hélice do helicóptero. Então esse é um exemplo. Ó. Ela está girando em alta velocidade e você tem a impressão que ela está lenta. Então quando eu acelero, fica lento a imagem. Agora eu vou explicar algo que é complexo de uma maneira simples. O que eu vou explicar? Como cria o tempo, você já sabe. Como que cria o tempo? Ó? Você tem as águas primordiais contidas no cubo de quartzo. Você tem o domo de quartzo. Esse peso das águas primordiais está exercendo uma força nessa cúpula. Por que ela está em formato de cúpula? Para distribuir a força. E o que acontece? Como ela é de quartzo, esse peso que está sobre ele vai criar uma pulsação. Aí cria uma pulsação, você tem um microprocessador, que é o Sol central, ele vai transformar essa pulsação em movimento mecânico. Só que o Sol central, ele também tem uma frequência. A Terra é como se... O Sol central é como se fosse o coração da Terra. Então o que está acontecendo? Conforme ele está batendo, né? Conforme ele está fazendo essa transformação da pulsação para movimento mecânico, ele cria uma frequência. E essa frequência, o nome dela é chamado de frequência Schumann. É o coração da Terra. É a pulsação do coração da Terra. Isso aqui, até 20, 30 anos atrás, ele estava em 7,87. A frequência. Aí o que aconteceu? Essa frequência, Schumann, essa pulsação, ela está sendo acelerada. Olha, ele está acelerando. Por que ele está acelerando? There is another life. The Old Testament teaches it, the New Testament teaches it, Jesus taught it, the apostles taught it. If a man die, shall he live again?